Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e vamos para o nosso segundo vídeo sobre perguntas e respostas da vida em condomínio. Ainda falando sobre as questões que envolvem a eleição do síndico. É muito interessante a gente perceber que nos condomínios que são entregues pelas mãos das construtoras, condomínios novos, né, que são entregues pelas mãos das construtoras, normalmente a gente vê no contrato de compra e venda escrito que você daria à construtora uma procuração para ela falar por você, né? Eu até entendo o lado da construtora, porque quando o condomínio é novo, muitas vezes vocês não conhecem as pessoas que lá residem e é muito complexo. Até a entrega de todos os imóveis, a construtora, de certa maneira, ela é a proprietária de todos os bens até que sejam entregues todos os bens imóveis ali vendidos. E aí colocam essa cláusula mandato, né, que é uma cláusula onde você passaria poderes para a construtora te representar. E é uma pergunta que recentemente eu tenho visto e acompanhado, é se a construtora pode eleger o primeiro síndico. No mais das vezes, né, essa primeira assembleia ela é realizada sem que muitas unidades tenham esses proprietários definidos, né, e normalmente a construtora ela acaba sendo a representante de todos eles, né? Então é muito complexo, ou porque a construtora não vendeu tudo, ou porque ela fez essa cláusula mandato. No meu ponto de vista, uma vez entregue o condomínio e as unidades tendo o poder de voto, teoricamente ela não poderia eleger o primeiro síndico. Eu entendo isso como uma cláusula abusiva, essa cláusula mandato. Porém, a gente sabe que uma andorinha só não faz verão e que muitas pessoas querem receber o imóvel. Então, assim, o que é de direito, às vezes, não se concretiza no que é de fato. Mas se me perguntarem se essa cláusula que coloca que a construtora me representará e poderá eleger o primeiro síndico como obrigatório, se ela é legal, eu vou dizer que não. E aí você individualmente pode buscar os seus direitos para entender que aquela cláusula ela não vale e que, portanto, o seu voto não pode ser dado através da construtora, tá? Mas se só você fizer isso, também não vai resolver o problema, porque se a construtora tiver mais unidades em nome dela, certamente ela terá um quórum maior para votar e eleger quem ela entender por bem, tá? Uma outra questão é se o síndico ele pode criar normas, né? Porque tem síndicos ditadores, vocês sabem, né? Síndicos que mandam, desmandam, acham que são donos do condomínio, enfim. O síndico não pode criar normas, eles têm que fazer valer aquilo que consta nas normas já estabelecidas e votadas, tanto no texto da convenção como no texto do regulamento interno. Então, quando eu dou poder ao síndico, eu não estou dando a ele o poder de ser manipulador, de dizer o que está certo e o que está errado. Ele tem que agir sem ser arbitrário. Porque senão o síndico arbitrário ele vai agir no exercício arbitrário das suas próprias razões e pode ser equiparado a uma contravenção penal, né, um crime, na verdade, que é o crime do artigo 345 do Código Penal. Então, cuidado, síndicos ditadores. Se você fizer regras e querer que as pessoas cumpram sem que seja aprovada em Assembleia, você pode ser incutido nesse crime do artigo 345 do Código Penal. A Assembleia pode decidir pela contratação de um síndico profissional, mesmo havendo candidato ao cargo? Puxa vida, isso é uma pergunta que eu escuto bastante. A escolha do síndico profissional não é só quando não se tenha candidatos ao cargo. Na verdade, a vontade da maioria que vale. Então, posso ter um síndico morador como candidato e um síndico profissional. Nesse caso, me entendo, na verdade, que o síndico profissional ele tem que ter sido arguído e tem que ser, não dá para ele aparecer lá assim que as pessoas não conheçam, enfim, em 10 minutos às vezes não é o suficiente para que isso aconteça. Então é importante que tanto a administradora como os condôminos que o indicaram façam aí um histórico da vida pregressa para entender a quem você dará gerenciamento das contas do condomínio e da gestão do seu patrimônio, porque na verdade o síndico ele vai fazer aí o seu patrimônio aumentar ou perder valor a depender do tipo de gestão que ele faça. Então, o Código Civil, no próprio artigo 1347, ele permite que seja feita uma eleição de uma pessoa alheia ao condomínio e, portanto, nada obsta
que, havendo candidato morador, também seja concorrido com um candidato que seja síndico profissional, tá? E eles vão ter aí que ser eleitos nessa assembleia. Uma outra situação dramática. É possível um só morador colher procurações em número suficiente para se eleger? Olha, que acontece isso aos baldes, né? Veja, se não tem restrição na convenção quanto ao número de procurações, ele pode fazer o que ele bem quiser. Então, isso é importante, né, que a gente entenda que nem sempre aquilo que é legal nos parece ético. Não é ético que uma pessoa se mantenha como síndico por muitas procurações que às vezes as pessoas nem lembram mais que deram para essa pessoa e ele fica usando constantemente essas procurações. Então, para os condôminos, o acúmulo de procurações na mão de uma única pessoa é resultado de arbitrariedade, vocês podem ter certeza. Então, é importante que a convenção do seu condomínio ou o regulamento interno regulamente este número de procurações. Isso é fundamental para que vocês tenham uma gestão democrática dentro do seu condomínio. Pode ter mais de um síndico no mesmo condomínio? Não. Porém, se a sua convenção do seu condomínio prever essa possibilidade, via de regra, aí você tendo uma convenção que autorize, não há problema. Porém, a legislação fala da figura de um síndico, uma pessoa só, que pode ter um grupo de condôminos que o auxilia aí nessa gestão. Uma outra questão que a gente coloca aqui para finalizar esse nosso segundo vídeo sobre a vida de condomínio aí e a figura do síndico, né? Caso não haja um síndico eleito, quem é que vai assumir a responsabilidade pelo condomínio, né? Muitas vezes, vamos supor que o síndico infelizmente faleceu, ou que o síndico renunciou e era um síndico profissional, enfim. Nesses casos, dados, né, enfim, o maior número de situações possíveis, caso o condomínio não tenha um síndico eleito, aquele condomínio que assume esse papel sem a resistência de outro condômino pode ser reconhecido legalmente como tal e assumir essas responsabilidades, né? Isso está no artigo 1324 do Código Civil, que diz: o condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum, né? Então, essa também é uma dica. Vamos continuar aí tratando das questões que envolvem a condomínio e falando da vida e dos desafios de ser síndico. Até mais, tchau, tchau.